mudança e estamos aqui muito felizes, sempre vendo que a espiritualidade nos ajuda em todos os momentos. Foi necessária a mudança e graças a Deus que encontramos um lugar agradável, acredito que todos gostaram. Então, nós temos a alegria de estar com vocês em mais uma reunião. Nosso irmão Fialho fará hoje a palestra sobre o livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Então, tudo isso é motivo de felicidade. Peço a Carlinhos que faça a prece de abertura, depois já queremos fará a leitura do Consolador Prometido e depois a palestra do nosso irmão Fialho. Então, agradecendo a Deus por tudo, nós desejamos uma reunião de muita alegria. Assim seja. Bom, boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Casa essa que acolhe a todos que chegam encarnados e desencarnados, com muita alegria. Vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento a Deus, agradecer por esses momentos que Ele nos dá quando estamos aqui na Terra, tentando sempre procurar fazer o bem, não importa a quem. Deus, nosso Pai poderoso, possa nos orientar, nos iluminar, mostrar o caminho certo para que possamos chegar a Ele de uma forma mais branda e suave. Que os irmãos da esperança, nossos guias e mentores espirituais, possam se fazer presentes nesse momento, iluminando o nosso querido palestrante, fazendo com que as palavras deles possam ecoar em nossa mente, levando as informações necessárias para o nosso dia a dia. E assim seja. Boa noite. Nossa leitura de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 6, versículos 28, 29 e 30. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Sem nos estendermos mais, passamos a palavra para o nosso irmão Fialho, que trará novos esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Jesus o ilumine, que a espiritualidade amiga possa conduzir essa noite. Muita paz. Boa noite. Caros irmãos, prezadas irmãs, saúdo a todos com a paz do Mestre Jesus. Existem alguns momentos na nossa vida que marcam com maior profundidade. Com certeza esse aqui é mais um que faz parte da minha história. Está podendo estar junto de almas tão queridas, trabalhadores, que estão nessa data inaugurando um novo ambiente. Sabemos que a seara é vasta, né? Os trabalhadores são poucos, mas esse grupo ele carrega um nome, tem uma responsabilidade, né? E já tem estrada. Nós conhecemos, embora que parcialmente, a história do Corrente Esperança. Que Jesus ilumina todos, são os nossos votos, que continue fazendo o trabalho que vocês exercem nessa casa, que é o trabalho do amor, é o trabalho da dedicação,
né, a todos aqueles que aqui se achegam com tantas necessidades, sejam eles encarnados ou desencarnados. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os 153 anos da obra O Céu e o Inferno. Antes de tudo, a gente pode pensar na história, assim também como na história da religião, que o mundo está submetido à lei do progresso. Se a gente for, digamos assim, fatiar a nossa própria vida, quando nós olhamos para trás, a gente vê que já houve um progresso, e que bom, né? Eu, por exemplo, olho para algumas fotos, né, da minha juventude, da minha adolescência, e eu digo assim, que bom que a lei do progresso me alcançou, que a gente está melhorzinho, né? Vem melhorando pouco a pouco no aspecto físico, e no espiritual, no moral, é aquela velha guerra no cotidiano para poder se melhorar também, né? Então, assim deu-se o progresso do pensamento religioso. Até meados do século XIX, nós tínhamos uma visão de um Deus como se fosse um juiz inflexível, guiado apenas pela ideia de justiça. Era como se fosse um Deus justiceiro, né? E nesse pensamento religioso, havia a ideia do céu e do inferno. E assim, são duas figuras que são muito rudes, né? Principalmente quando a gente não tem a possibilidade de escapar desses dois destinos. A gente, por um momento, por uma fase em que nós somos ignorantes, pode ser que nós cometamos erros, e diante desses erros nós poderíamos ser castigados, né, com o suplício eterno. E aí, nesse desdobramento, a gente vai entendendo que seria um Deus muito parcial, seria um Deus que não entenderia as fraquezas da sua criatura, né? Por causa de um erro banal, né? A gente tem uma pena irrevogavelmente baseada nas escolhas da nossa vidinha ali. Porque a humanidade, ela está inserida num contexto ainda, nós estamos inseridos num contexto ainda de um mundo de provas e expiações. Somos espíritos adequados a esse contexto, onde nesse mundo há, assim, em quantidade, né, muito mais mal do que bem. E quer queira, quer não, se nós nos despirmos de ideias pré-concebidas e nos olharmos no espelho com um olhar mais aprofundado, buscando o entendimento da nossa colocação moral nesse momento, a gente vê que em algum aspecto nós ainda precisamos melhorar, né? Nós não somos seres acabados, a gente tem um coração bom, né? Mas possa ser que por vezes em um ou outro tem uma rusgazinha de inveja, tem ali uma pitadazinha de raiva, tem ali esses sentimentos pequenos que ainda faz parte. Tem local aqui ainda, viu? Tem. Que ainda faz parte do nosso ser, né? Então, um Deus que estaria pura e simplesmente preocupado com essas questões tão pequenas, né? Valorizando muito mais o nosso negativo do que o nosso positivo, é uma visão de Deus muito acanhada, é uma visão de Deus muito circunscrita. E a providência divina, ela sabia que em certo ponto da humanidade haveria um amadurecimento do pensamento humano, né? E que nós, de certa forma, sentiríamos faltas desse Deus mais justo, desse Deus mais equilibrado, desse Deus, sobretudo, mais amoroso, né? O paizinho amoroso, aquele que dá possibilidades para que a gente sempre tenha uma nova oportunidade. Então, nos meados do século XIX, Hipólito Leon Denisard Rivaí, nosso Allan Kardec, ele realiza um trabalho de renovação de pensamento religioso na Terra, com o advento da codificação espírita, que, na verdade, é uma enciclopédia, né, de ensinamentos transcendentais. Aquilo que o homem, poucas das vezes, se projetava
em vindo as informações ao contrário. Quando a gente busca o aprendizado, a gente sempre se projeta para esse aprendizado, né? Tendo esse ponto de vista de onde nós nos encontramos, para onde nós estamos querendo lançar o nosso olhar nessa busca de aprendizado. Conversávamos aqui agora há pouco e falávamos sobre isso, né? A questão do céu e inferno. A possibilidade da gente perguntar a uma pessoa do Ocidente, aqui do Brasil, onde é o céu? Ele apontar para cima. E onde é o inferno? Ele apontar para baixo. Mas se você perguntar ao japonês, a perspectiva de céu e inferno pode ser que mude, né? Porque se o mundo é redondo, para uns o céu está para lá, para uns o céu está para cá, para uns o céu está para cá. E o inferno também pode se mudar, né? Dependendo do nosso ponto de vista. Nessa questão do, digamos assim, do amadurecer da humanidade, foi-se prometido por Deus, esse Consolador prometido da mensagem inicial aqui, que é justamente a possibilidade que a humanidade alcançou de tecer reflexões acerca de si próprio, tecer reflexões acerca de Deus, tentar buscar o entendimento que há algo mais além do físico, né? Só existe essa parede, só existe o chão, só existe o teto, né? Não. Se a gente pudesse projetar a visão mediúnica, nós entenderíamos que nesse momento aqui, essas paredes elas deixam de existir e se projetam plateias maiores do que a nossa encarnada. Isso é um entendimento que está fora desse âmbito material e que nós já temos essa concepção. E amadurecendo o nosso entendimento, a gente vai moldando o nosso sentimento. Através do conhecer, a gente vai moldando o nosso sentimento. Quando se projeta os entendimentos psicológicos, a gente entende, por exemplo, que uma pessoa que é bipolar, ela lhe ataca não por maldade, mas porque tem algo ali, né, que faz com que ela pense diferenciado nos extremos, né? Tá bem e ela parte para uma agressão sem sentido e sem que ela tenha domínio sobre isso. A gente já sabe que há esse entendimento. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente vê que essa mudança de humor, que essa mudança repentina, pode ser a influência de um outro indivíduo sobre a nossa mente. As chamadas obsessões, né? As perseguições espirituais, né? Então, é por isso que a codificação espírita ela se projeta nesse entendimento de ensinamento transcendental. E é o fruto amadurecido, né? Vem na época certa e bendito, né? Arquitetado pela espiritualidade, cuja qual nós sabemos que Kardec fez parte, e depois ele se transferiu para o planeta Terra para poder fazer a codificação. Quando eu me disse espírita, as primeiras horas, as pessoas me diziam que eu era devoto de Chico Xavier. Então, você é mais um devoto daquele homem. Então, hoje a gente olha para trás e assim sente uma profunda tristeza por as pessoas não terem condições de entender nem Chico. Porque, sim, pensando dessa forma, eu sou devoto de Chico Xavier, porque ele sempre fez o bem. É um espírito evoluído. Mas nós que somos espíritas, nós não temos uma persona pela qual nós somos devotos. A gente entende que há uma amplitude maior, não há uma individualidade. Aliás, há uma. Modelo e guia da humanidade, que é Jesus Cristo. Outros colaboradores tantos há, com importâncias diferenciadas e apropriadas à sua evolução espiritual, à sua necessidade de trabalho. E aí, nessa codificação espírita, obviamente, é o Pentateuco, né? Que são os 5 livros da doutrina espírita, cujo qual o primeiro dele é o nosso Livro dos Espíritos, que foi publicado em 18 de abril de 1857. Nele está as bases fundamentais do Espiritismo, os princípios da doutrina espírita.
joga um foco de luz na imortalidade da alma. E aí, pensando em céu e inferno, pensando em imortalidade da alma, que conforto nós temos em saber que nós não somos seres finitos, a nossa alma é imortal. Transcende, né, ao túmulo. Assim como veio muito antes do berço. Estamos aqui numa pequena passagem da nossa vida. A natureza dos espíritos, nas suas diversas qualidades de espírito, desde o mais atrasado até o mais evoluído, a relação desses espíritos com os homens. O que é que influencia a humanidade, o espírito, né? Nas suas mais diversas classes, nas suas mais diversas ordens. A doutrina espírita traz as leis morais, né? Apontando que o homem tem que se trabalhar, tem que se melhorar moralmente o tempo inteiro, tem que fazer a reforma íntima. Não um puxadinho, não. A gente tem que fazer uma reforma, se aprofundar. Mas isso não é imposto por mim, não é imposto pela doutrina espírita. É coisa que faz nos refletir e isso eclode de dentro para fora. Quando vê, a gente tem tomado consciência daquilo, do nosso dever, e a gente começa a agir diferenciadamente. E começa a interagir com o mundo em que vivemos de maneira diferenciada. Projetando nosso olhar para o outro, entendendo que ele é igual a nós em todos os aspectos, dando oportunidade do outro ter os seus direitos de ser, de pensar, de viver a maneira que quer, né? A vida presente, a vida futura, o porvir da humanidade. A gente pensar que o mundo ele está também caminhando, também evoluindo, e que toda essa barbárie que a gente vê em nossa sociedade hoje, né, ela é praticada por espíritos que estão na oportunidade última de poder caminhar com a Terra. Eles não vão ter mais autorização para voltar aqui numa nova encarnação, porque ainda são teimosos, ainda são obstinados no mal. Então, há aí a seleção do joio e do trigo, como Jesus colocou no seu Evangelho. Então, o Livro dos Espíritos é a coluna central da nossa doutrina, tem 4 livros, e especificamente nós vamos falar da 4ª parte, que é Esperanças e Consolações. Gozo, penas e gozos terreno, penas e gozos futuro. Esta parte forneceu o subsídio para que em 1º de agosto de 1865, né, Kardec publicasse O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É interessante a gente já pensar nesse foco de justiça, porque se nós entendemos um Deus perfeito, a gente tem que entender a justiça desse Deus perfeita e se submeter a isso. O que acontece comigo, há uma razão de ser. Eu tenho que me esforçar para entender e para mudar aquela situação, caso ela seja indesejada para mim. E tenho certeza que temos todas as ferramentas necessárias para mudar o rumo das dificuldades, das dores, dos sofrimentos. Na Revista Espírita de setembro de 65, Kardec fez a apresentação desse livro, e ele colocou que o objetivo principal era esclarecer os homens sobre o seu destino. Eu acho que isso é muito importante para nós outros. Quando eu era pequeno, antes de ser da doutrina, de conhecer um pouco a doutrina espírita, eu ficava muito preocupado com o fim do mundo. Inclusive, eu já passei por vários fins do mundo, né? Ela disse que ia acabar em 80, ia acabar em 90, ia acabar em 2000, ia acabar em 10. E até agora a gente vem sobrevivendo a tudo isso. E assim, eu não entendia. Uma das minhas questões filosóficas é não entender que qualidade de Deus é esse, onisciente, que ele tem a possibilidade de criar a terra e não saber que ela não ia dar certo e ter que destruí-la. Qual a finalidade? E a gente vai todo mundo junto para o buraco. Qual a finalidade? Que Deus é esse? Que Deus é esse que é onipresente e um belo dia ele sai do céu e deixa o céu a comando de um anjo, que este anjo toma conta do céu e dá o maior nó para que Deus volte para o céu. Ele estava onde? Essas questões, assim,
na nossa mente fica confusa de entendimento. A gente sabe que todas essas histórias são metáforas para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa conhecer Deus. Era aplicado ao entendimento do homem da época. Se a gente chegar com uma criança hoje e falar acerca desse demônio que as pessoas colocam de uma maneira geral, ele não vai entender e nem vai trazer medo para ele. É tanto que, se tivesse medo do demônio, a maioria das religiões apresenta esse demônio com a perspectiva de você ser ruim e ir para o céu. A gama de gente boa com medo do demônio seria maior, sim ou não? Eu tenho medo do demônio, eu não falo. Pergunta a pessoa que é mal se ele tem medo do demônio. Não tem. Porque é a infância do entendimento, é aquele ser grosseiro. E nesse livro tem duas partes. A primeira delas é intitulada Doutrina, tem 11 capítulos. É um exame comparado. A Kardec apresenta esse exame comparado das diversas crenças de céu e inferno. Porque essa história de céu e inferno vem desde as religiões pagãs. Ele vem falando a respeito dos anjos. Se Deus ele fez dois tipos de criaturas, os anjos em sua essência e o homem na sua pequenez, Deus foi injusto. Ele criou seres distintos. Quando a gente começa a estudar a doutrina espírita, que a gente vê que a gente é criado simples e ignorante, e tem essa possibilidade de ascensão, fica mais lógico. Todos nós seremos anjos. Aliás, eu vejo uns aqui que já está mais ascendente do que outros, né? Corrente de Esperança tem uns anjos que já, como diz o meu amigo Jair, já estão começando a coçar as costas, as asas nascendo, né? Nessa perspectiva diferenciada que nós temos, de um entender melhor um certo campo da vida, de um ter o coração mais brando, de outro ter mais paciência, do outro ter mais calma, do outro ser mais perseverante, do outro ser mais caridoso. E quando a gente faz essa grande salada, se junta, se une, a gente faz algo acontecer. As penas e as recompensas futuras, né? Como eu falei, não dá para entender esse julgamento em que eu fui ruim a minha vida todinha. Quando eu estou com 82 anos, um exemplo, eu me arrependo de tudo que eu fiz. Aí eu vou exatamente para o mesmo lugar, porque eu me arrependi daquele homem que já começou a se esforçar desde a sua tenridade. É injusto isso. Porque, pensando dessa forma, a gente vai aproveitar a vida, fazer o que der na nossa telha, fazer o que tiver de mais prazeroso. Quando chegar no final da vida, eu me arrependo, está resolvida a questão. Ou então, em parcelas mais curtas, eu vou ser do jeito que eu quero ser, aí fora, durante a semana. Quando for, principalmente no final de semana, sexta, sábado, domingo. Quando for na terça-feira, eu venho para o Corrente de Esperança, assisto uma palestra, tomo um passe, tomo água fluidificada, zerei, vou começar de novo. Né? Então é mais ou menos assim que a gente vê as religiões, né? De uma certa maneira, cada uma com as suas perspectivas digamos assim, de alívio moral. Mas só que quando a gente vai para a prática, aí tem uma coisinha chamada consciência, que diz assim: fulano, foi sem querer, mas tu foi grosseiro. Fulano, foi sem querer, mas tu deveria ter ido. Fulano, eu sei que hoje está acabando a novela, mas tem um grupo de estudo. Tem o lar dos idosos, tem o trabalho com as crianças, enfim, tudo aquilo que a nossa consciência aponta como necessário para nosso engrandecimento. Na segunda parte, tem os exemplos, né, do livro Céu e Inferno. Tem 8 capítulos. No primeiro deles é intitulado O Passamento. Você quer saber como você vai morrer? Está aqui. Dependendo das nossas obras. Não é assim que Cristo disse? Então como é que eu vou morrer? Vai dar uma grande explosão, eu vou me acordar do outro lado, cheio de problemas, cheio de gente me perseguindo? Não. Viva bem para morrer bem. Tem pessoas que é apenas um despertar. Né? Nos exemplos tem
tem a manifestação de Samson, que é um membro da Sociedade Espírita de Paris, que ele foi evocado na própria lápide, né? antes de ser velado. E ele já despertou com poucas horas, ele já tinha lucidez, já entendia. Inclusive, ele fez um contrato com seus irmãos enquanto encarnado, que quando ele falecesse, quando ele desencarnasse, estes fizessem a evocação dele, para ele dizer quais são os pensamentos, como é a sensação. Então, nessa segunda parte, né, tem aí essa passagem física da vida espiritual, da vida física para essa passagem da vida física para a vida espiritual, e tem inúmeras transcrições de espíritos nas diferentes fases, né, de felicidade e de infelicidade na vida futura. Vale a pena a gente dar uma lida, vale a pena a gente dar uma pesquisada, para a gente analisar em que ponto nós ali estamos iguais a tal ou qual. Em que ponto eu preciso melhorar? Em que ponto eu preciso me modificar? Né? E com essa perspectiva de entendimento mais aprofundado da doutrina espírita, especificamente do livro Céu e Inferno, para aqueles que meditarem com atenção, vamos entender que jorram a luz sobre a situação da alma, depois da morte, e a passagem, que ainda é tão obscura e tão temida por muitos dos viventes do planeta Terra. Mas não nos enganemos, a nossa hora vai chegar. Um belo dia a gente vai ouvir a senha, 125, aí eu olho, eita, é minha. Eu não posso ter esse susto, eu tenho que ver ali a minha senha, ver direitinho o que é que eu tenho que fazer para não ter esse arroubo. Já pensou você desencarnar com a consciência de culpa? Já pensou você desencarnar com a sensação de ter deixado de dar um abraço, o último abraço de um filho? Já pensou você morrer pensando que você deveria ter trocado aquela coisa material por algo do sentimento? Porque nós não vamos levar nada. E a vida futura, ela tem que ser pensada no presente. Então, tudo isso é esse panorama que, dentre outros, esse livro Céu e Inferno nos traz, né? Ele traz a perspectiva da vida além túmulo, com seus aspectos, né? E cada um vai tirar daqui, desses ensinamentos, novos motivos para ter esperança. Porque se eu sei que a vida continua, eu vou ter esperança. Eu vou ter consolação. Aquelas pessoas que passam uma fase difícil, de doença terminal, a possibilidade dessa pessoa entender que aquilo é uma fase e que aquela fase é muito útil para a sua vida, porque a sua vida continua, é ou não é um consolo? Ou você pensar assim, poxa, por que eu estou passando por isso? Deus, por que me abandonaste? Não é uma verdade. Na verdade, é a oportunidade que a gente tem de refletir, de entender. E isso traz novos suportes para a gente firmar a nossa fé em Deus, a nossa fé no futuro, entender a justiça de Deus. E, obviamente, tudo isso tem um caráter e a função educativa. Kardec não utilizou esse intercâmbio com os espíritos por mero especulação do plano espiritual. Não, eu quero saber qual é. Até Haroldo Dutra, numa palestra dele, fala: Kardec não queria saber a marca da pasta de dentro lá em nosso lar, não queria saber qual tênis que as pessoas usam lá, a marca de roupa, se toma banho, se não toma. Não. Analisemos a doutrina espírita, as obras sérias. Todas elas trazem mensagens educativas. Nada se perde na doutrina espírita. Às vezes, nós não estamos em condições de entender aquela mensagem. Quando eu adentrei na doutrina espírita, eu já adentrei tardiamente, eu espero que na próxima reencarnação, quando eu estiver na barriga da minha mãe, ela já passe numa livraria espírita, para eu começar a sentir o cheiro do livro
para assim que eu nascer, ela já me dá essas obrinhas ali, para me mostrando, para ver se eu tenho uma oportunidade maior de me melhorar. Dessa vez, não é desculpa, porque a gente não tem desculpa para não se melhorar, mas isso tudo, essa visão mais aprofundada nos dá, como a senhora, não sei se eu já contei isso aqui, a gente fala em alguns lugares e termina repetindo as histórias, me perdoe, como aquela senhora que estava aprendendo a tocar violino já em idade avançada, e foi o amigo da sua filha visitá-la, e ela tinha quebrado a perna, e ele chegou no quarto e o violino no canto da parede. Ele olhou para a filha: é você que toca? Ela falou: não, é a mamãe. Aí ele olhou para a senhora assim, olhou para o violino: a senhora toca? Ela disse: estou aprendendo. Aí a senhora: quantos anos a senhora tem? Ela tinha 80, 90, sei lá, alguma coisa assim. Aí ela falou. Aí ela disse: eu já sei, você está ignorando porque eu tenho essa idade toda, tu quer aprender a tocar violino, né? Eu disse: é. Ela disse: é, meu filho, eu sou espírita. E como eu não tive a oportunidade de tocar violino nessa encarnação, eu já estou me preparando para quando eu chegar criança na outra, eu já ter pelo menos uma base de segurar, né? Então, é mais ou menos assim que nós devemos pensar. Em todas as perspectivas que nós temos, nas oportunidades que nós temos de conhecimento, nessa função educativa. Vejamos a obra de André Luiz. André Luiz, ele era portador de inúmeras mediunidades. E qual foi o compromisso de Emmanuel com ele? Emmanuel foi incisivo com Chico. Disse que o compromisso dele era com o livro, porque o livro educa. Obviamente que Chico teve uma obra assistencial, uma obra de caridade sempre muito grande, mas o trabalho principal, o compromisso principal de Chico era com essa educação, nesse viés de Kardec, nesse viés de Cristo. Porque Cristo foi e é um educador por excelência. Cristo, ele plantou uma sementinha de educação há 2000 anos atrás, no lugar onde as aldeias maiores, as aldeias que circundavam, tinha 100 moradores. E essa mensagem de Cristo se espraiou pelo mundo e chega até nós outros hoje, com uma força enorme para aqueles que a buscam. Então, é interessante a gente pensar na educação, essa educação mais profunda. Quando nós, de uma maneira mais generalizada, falamos sobre os problemas do mundo, é nítido as pessoas, em sua resposta, dizer: a base do progresso está na educação. É ou não é? Se as crianças do Brasil, que hoje se tornam bandidos por falta de opção, se eles tivessem tido a oportunidade de educação quando na sua infância, será que eles tinham trilhado por esse caminho? Não tem. E tem um caso interessante que eu acho que vocês conhecem também, que é o caso de Chico Xavier no avião. Em 1959, Chico ele se dirigia de Uberaba para Belo Horizonte. Essa história está no Pinga Fogo, acho que foi em 1970. E o avião fez ali uma escala em Araxá. Depois que o avião decolou, depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, se inclinar para o outro, dar umas piruetas. E o povo começou a gritar, né? Naquele desespero, pedir socorro a Deus. E Chico narra que estava ali, né? Só acompanhando, quietinho. E aí o comandante fez uma intervenção, né? Para que quem estivesse na aeronave não se impressionasse que aquele era um fenômeno chamado vento de cauda e que apenas faria com que eles chegassem mais rápido ao seu destino. Logo, um daqueles mais amedrontados disse: desse jeito nós vamos chegar mais rápido no outro mundo. Agora, imagine a cena, né? O desespero, aquele avião balançando, aqueles vácuos. Chico conta que uns gritavam, outros apertavam o cinto, outros começaram a orar, senhoras começaram a fazer o terço. Né? E ele diz, é muito interessante, ele diz: eu, com muito respeito, comecei a gritar também. E todo mundo estava gritando. Ele dizia: eu vou gritar também, porque isso é a hora da morte. E começou: valei, meu Deus, socorro, Jesus, traz para nós a misericórdia de Deus. Aí ele diz assim: eu gritava com escândalo, era um verdadeiro escândalo, mas era com fé, né? Aquele jeitinho de Chico. Aí entra no avião, nessa barbuda, nessa confusão toda, Emmanuel.
Aí fala para Chico, por que você está gritando? Eu escutei o seu pedido. O que é que há? Aí Chico disse, mas aquele já fazia 20 minutos que estava naquela confusão. Aí Chico disse que olha para Manuel e diz, bem, o senhor não acha que nós estamos correndo perigo de vida? E isso o avião está lá, né, dando pirueta, e eles conversando, os dois, né? Então, o que há com isso? Vocês estão em perigo de vida, mas muita gente nesse momento está em perigo de vida, vocês não são privilegiados. Aí Chico diz, está bem, se nós estamos em perigo de vida, então eu vou gritar. E continuou gritando, valei, meu Deus, socorro, misericórdia. Aí Emmanuel disse, Chico, eu acho melhor você parar com isso, você calar a boca, dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade. Mas é a morte, Emmanuel, a gente está prestes a morrer, eu estou apavorado diante da morte. Eu também sou uma pessoa humana, diz Chico, né? Estou com medo de morrer nesse desastre. Aí Emmanuel olha para ele bem sério, né? Eu fico até imaginando a cena. Ele diz, então cala a boca. Morra com educação, Chico, para não afligir a cabeça desse povo todinho que está em desespero. Morra com fé em Deus. Aí engraçado que Chico contando a história, ele diz, então eu falei para Emmanuel, eu só queria saber como é que a gente morre com educação. E a gente vê, ele conta como anedota, mas a gente vê o tempo passar e Chico dá o exemplo de educação no seu desencarne, né? Ele escolheu o dia que o Brasil estivesse feliz por ter ganho o título de Copa do Mundo para desencarnar aí, sem barulho, sem bagunça, veja só, né? É o educar-se para a vida, o respeito ao próximo, o respeito ao ambiente religioso, né? Buscar as sintonias. No livro Céu e Inferno, trata-se do porvir e do nada, né? São as três perspectivas que nós temos, né? O nada, a absorção do todo universal e a individualidade da alma depois da morte. São as bases que nós temos enquanto religiosos. E aí vem-se a pergunta, deixando a terra, para onde nós vamos? O que nós seremos depois da morte? O que é que você, depois que eu morrer? Eu existirei ou não? Eu vou viver eternamente ou tudo vai ser aniquilado de vez? E eu acho que é muito desesperador, e é colocado no próprio texto, né, o pensamento da destruição absoluta. É colocado no texto, no capítulo 1. As afeições caras, né, as minhas afeições, de repente deixam de existir, né? O progresso, o esforço que cada um de nós tem para poder alcançar um pequeno progresso. Porque parece que não, mas a gente falar menos do outro é um progresso enorme. Porque algumas pessoas estão viciadas, porque não é apto, a falar mal dos outros. A gente parar de reclamar, ou reclamar menos, é um progresso. Porque a gente reclama de tudo, o tempo inteiro. Às vezes a gente sai com alguém que está dirigindo, ele parece um comentarista da Rede Globo do trânsito. Olha lá, o cara furou o sinal, olha lá, está com o farol aceso, olha lá, está sendo esse desgraçado, não sei o quê, lá vai, aquilo ali, olha só, pisou no freio, ó, freou, se o outro, ó a moto, ó o pedestre, fora da faixa. E isso, como é que fica a nossa mente? Aí a gente deita em casa e quer ter um sono tranquilo. Como? Você sai embalado com tudo isso, dentre tantas outras coisas. Então, esse progresso nosso dá muito trabalho, a aquisição de sabedoria dá trabalho, e isso de repente é tudo desperdiçado com a morte. De nada nos serviria, né? Conter as nossas paixões. Conter as paixões também é algo difícil, né? Que a paixão é aquela coisa insensata. O amor é mais profundo. A paixão é aquela coisa temporária e geralmente arrebatadora. Eu tenho paixão por carro, a tal ponto que se eu não puder comprar, eu roubo um. Porque a minha sensação é de estar atrás daquele carango ali, daquele carrão. Isso é uma paixão.
Eu tenho amor por carro. Vou começar a trabalhar dobrado, vou começar a me esforçar para comprar um Fusca 69, né, para estar limpando ele ali com a minha flanela todo domingo de manhã, botando um penduricalho naquele espelho ali, aquele dado, né? Tem um dado, né? Tipo um pompom, né? Você olha assim, aquela pessoa tem amor pelo carro. Não empresta para ninguém, ninguém pode passar perto para não arranhar. No dia que chove, deixa na garagem. É algo muito mais profundo. A paixão não, a paixão leva-nos a fazer bobagens. Eu tenho paixão por aquela mulher, mas se ela não for minha, ela não vai ser mais de ninguém. Eu agrido em nome da paixão. Eu mato em nome da paixão. Eu tenho paixão pela minha religião. Quem estiver fora da minha religião não serve. E aí a gente vê tantas ideologias, né? Tantos desequilíbrios, né? Então isso tudo dá trabalho. E de repente chega a morte, nos ceifa, e isso tudo ficou para trás. E na perspectiva da crença do nada, o céu e o inferno nos mostra que quando a gente acredita pura e simplesmente na matéria, nós voltamos o nosso foco para a vida presente. Aí o homem passa a ser egoísta, com mais intensidade, porque só pensa em si e de preferência tudo. Primeiro eu. Aproveitar, apesar de tudo. Não me interessa, eu quero é aproveitar. De qualquer modo, eu quero o prazer. E cada um por si. Nesse entendimento do nada, as oportunidades de felicidade do mundo se apresentam para aquele que é mais astuto. E como eu vou parar ali num túmulo, eu tenho que vivenciar isso agora. Então não importa se para eu alcançar o meu cargo, eu vou passar por cima dela, porque ela é secundária. E é nesse envolvimento, é nesse entendimento que, infelizmente, uma grande quantidade de espíritos encarnados atualmente está vivendo. O desamor, você não enxergar o olho do outro, a necessidade do outro. E isso leva a um vazio existencial tão grande que as pessoas, quando não conseguem, eles querem exterminar a vida. E aí parte para o suicídio. A gente vê estampado aí esses programas, né? Principalmente esses programas policiais, casos estarrecedores, como o rapaz que é impotente, não consegue se satisfazer sexualmente, e ele rapta uma mulher, estupra, tenta estuprá-la, não consegue, a mata da forma mais grosseira possível. Uma pessoa dessa, ele não pode ter uma perspectiva de entendimento, de vida futura. É uma essência doentia. E como a gente sabe que tudo de ruim que a gente promove vai trazer para nós outros uma responsabilidade, aquele espírito vai ser responsabilizado por isso. Então, tudo isso é o que a doutrina espírita nos traz, né? Nos mostrando que a gente tem que se aprofundar mais nessa educação, né? E assim nós temos que estudar mais, se dedicar mais. A outra perspectiva, né, é que há um princípio inteligente fora da matéria, mas a absorção do todo universal. São as doutrinas panteístas e nihilistas. A grosso modo, é como se houvesse um todo, e desse todo, quando você nasce, uma partícula dele vai lhe preencher.
né? Vai lhe dar o princípio, vai constituir sua alma, vai lhe dar a vida, vai lhe dar a inteligência, vai lhe dar o sentimento. Só que aí quando você morre, o que é que acontece? Tal qual a gota de água volta para o oceano, essa partícula vai voltar para um todo. E aí a gente vai parar no mesmo destino, que é a perda da individualidade. A gente deixa de existir do mesmo jeito. E a outra perspectiva é a individualidade da alma antes e depois da morte, que termina sendo a base de todas as religiões, né? As religiões, principalmente as cristãs, ela acredita que a gente vai ter uma vida após a morte, ou não acredita? Porque se você vai para o inferno, você não vai continuar a sua vida depois da morte no inferno? Não deve ser muito agradável, mas vai continuar, né? Se você for para o paraíso, você não vai continuar a sua vida no paraíso? Que também esse paraíso que é apresentado, eu acho que é assim um pouco monótono. Você viver com as vestes esvoaçantes, né? Naquela brisa, em cima das nuvens, só flutuando, 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 flutuando. Eu acho que na primeira semana, é igual férias, na primeira semana você até curte, mas depois da primeira semana deve dar um tédio danado, né? Então, é mais ou menos assim, né? E essa doutrina de vida pós-morte, de uma maneira geral, se resume na doutrina do céu e inferno, onde tem o gozo para aqueles que são bons e as penas para aqueles que são ruins. Já diz Haroldo Dutra que o pensamento do codificador, né, ele nos conduz à responsabilidade. Tira essa roupagem daquele Deus juiz, que emite as sentenças condenatórias, aquele Deus que se irrita. Eu fico pensando na situação do Deus que se irrita comigo porque eu sou preguiçoso. Daquele Deus que se irrita comigo porque eu não posso cumprir o horário. Daquele Deus que se irrita comigo porque eu não consigo tomar banho e deixar a toalha fora da cama. Daquele Deus que se irrita por isso, por isso, por isso, por isso. É uma visão pequena de Deus, né? Aquele Deus que se irrita com a minha personalidade, aquele Deus que se irrita com as minhas escolhas, né? Se Deus é infinito amor, a infinita misericórdia, a gente tem, nessa perspectiva do Espiritismo, que a vida é como se fosse um terreno que nós recebemos para cultivar. Nós somos integralmente respeitados por Deus. Porém, nós somos responsabilizados pelo nosso cultivo. Lei de causa e efeito. Isso é justiça. Não existe privilegiados. Aí as nossas qualidades e as nossas imperfeições, ela atrai as pessoas e circunstâncias de acordo com as afinidades e as sintonias. Se eu sou uma pessoa pão duro, eu vou me ver sempre cercado por pessoas que têm afinidade comigo. Em contrapartida, se eu sou pão duro, eu vou ter sempre a possibilidade de prejuízo. Porque é aí que eu preciso aprender. Aí é mais ou menos assim. Você economiza, 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 economiza. Quando você juntou um montante, apareceu uma multa. Você, pá! Aí já fica indignado. Você economiza, 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 economiza. Opa! Juntei um dinheirinho, o carro quebra. Tu leva no mecânico, aquela economia foi-se. Economiza, 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 economiza. Adoece. Hospital. Mas se a gente parar para pensar, é tudo muito apropriado à nossa necessidade. Haroldo Dutra também, eu pesquisei um pouco para esse tema com Haroldo Dutra, ele diz que a gente emana, né, aquilo que nós temos como essência. Então aquela pessoa, ele diz que tem até um amigo assim, que sai, digamos, para um evento. Ele estaciona o carro dele nesse evento.
Tem 400, 500 carros estacionados. O cara vai arriscar o dele. Aí o cara fica indignado. Mas é assim, é muito apropriado. Menina, essa semana as minhas provas foi tudo para testar a minha paciência. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sem paciência. É aí que eu tenho que ser testado. É aí que eu tenho que ser testado. Vale a pena essas reflexões, vale a pena a gente pensar, né? O gênio, ele é obra de séculos de dedicação, diz Emmanuel na obra O Consolador. Dezenas de reencarnações, a gente se preparando para ser aquela pessoa. Chico Xavier, ele não nasceu no berço Chico Xavier, não. Ele já foi espírito imperfeito, ele já sofreu antes. E assim todos os grandes vultos dos diversos campos da vida. Isso é justiça. E ao contrário também, ninguém tomba instantaneamente. Para cair se leva tempo. É um processo em que, na maioria das vezes, nós fazemos uma autossabotagem. Aquela pessoa que se dedicou ao álcool, às vezes ele vive mais do que aquele que nunca bebeu. Aí o cara fala, santo de bêbado é muito forte. Mas não é. É uma oportunidade de refazer, de entender, porque Deus é Pai justo, é misericordioso, nós devemos amá-lo, não ter medo dele. E na maioria das vezes as pessoas se fazem assim, né? Não entendem. As religiões, de uma maneira geral, dizem que nós somos punidos por Deus por causa do nosso pecado. O universo é regido pelo amor de Deus. E na questão 258A do Livro dos Espíritos, fala a respeito do uso incorreto do nosso livre-arbítrio, com o seguinte texto: dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Então, o que nós escolhemos é de responsabilidade nossa. Cabe a reflexão e a mudança interior, para que no futuro, próximo, mais afastado, a gente tenha possibilidade de outras condições. No livro Céu e Inferno tem o Código Penal da Vida Futura. Então você pode ser enquadrado ali nesse Código Penal, né? Então, no texto também tem uma perspectiva de código relativo ao futuro, e ele fala não em artigos, ele fala que está resumido em 33 pontos. O primeiro deles é: a alma ou o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Ou seja, lá é uma sequência da vida que nós vivemos hoje. Assim como essa vivência, esse sofrimento, essas dores é uma consequência de nós não termos observado o que nos foi apontado quando nós estávamos na erraticidade, ou seja, fora do corpo. A gente estava se preparando para nascer. A gente já tinha uns apontamentos, a gente já foi geolocalizado. Eu vou nascer em Campina Grande, vou nascer com aquela família, vou nascer com a possibilidade de tais vizinhos, com a possibilidade daquela cultura, para que eu possa aí me encaminhar. Aí eu passo essa vida todinha e não aprendo. Em vez de eu aproveitar o MIEP, eu vou para Micarande, né? Que aqui antigamente, eu vou para Micarande. Não é uma escolha? Você vai ser responsabilizado por essa escolha. Você nasceu num lugar que tinha ambas, então essa escolha é sua. Mas você vai ser responsabilizado por isso. No capítulo 4, no ponto 4, ou no artigo 4, como queiram, é interessante porque ele fala: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se de tudo que é mal, conforme o esforço e vontade própria, temos que o futuro
é aberto para todas as criaturas. Então, o futuro é aberto para todos nós. Deus não repudia nenhum dos seus filhos. Ele sempre recebe no seu seio, né? Lembremos da exemplificação de Cristo na parábola do filho pródigo. Aquele pai é a imagem de Deus. E por mais que o seu filho erre, quando ele decidir voltar, ele será acolhido. No artigo 5º, dependendo do sofrimento da imperfeição, como do gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Então, o céu e o inferno não são lugares circunscritos, né? Então, depende do castigo ou do prêmio de acordo com a imperfeição ou com a perfeição do espírito. O inferno, ele é colocado em qualquer lugar onde haja almas sofredoras. E o céu, onde houver almas felizes. Os acontecimentos, eles são alheios, muitas das vezes, à nossa vontade. Mas o comportamento de cada um de nós em frente a esses acontecimentos é sempre uma escolha. Tem criatura que já são capazes de conduzir o céu para qualquer lugar que for. A gente encontra aquele ser ali que está sempre em paz, independente do que esteja acontecendo, ou pelo menos se esforçando para. Enquanto outros trazem consigo os conflitos tempestuosos, ou seja, o inferno, aonde quer que vá, né? Você encontra essas pessoas assim. E para uma última abordagem, porque o tempo acho que já está quase se esgotando, a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado e o arrependimento, no item 16, é o primeiro passo para a regeneração. Mas o arrependimento por si só não basta. Ele precisa ser acompanhado da expiação e da reparação. É importante que a gente tenha em mente arrependimento, reparação e expiação, para que a gente possa se reabilitar nas leis morais. Para que a gente possa encerrar, nós temos o entendimento hoje que todos nós morreremos um dia, né? Sejamos ricos, sejamos pobres. E assim foi a história daquele homem que detinha muito poder, muita posse, muita riqueza. Um belo dia ele foi habitar o além. E ele foi recebido por um benfeitor, encarregado de conduzir-lhe à sua nova residência. Passaram por uma casa, e o benfeitor apontou para a casa e disse: olha, aquela ali é a casa da sua cozinheira. E ele teve um espanto, mas ela não morreu